ressuscite. Amém? Glória a Deus. Tome o seu lugar por bondade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido, né? Aqui está contando a história de um homem que é chamado de homem rico e a história de Lázaro, que também aqui é colocado na parábola como um mendigo. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que os dois estão vivendo os seus últimos momentos nessa terra. E que logo vão seguir para o outro lado. E cada um deles vai partir para a sua morada eterna, definitiva. Um vai estar na morada dos perdidos e outro na morada dos remidos. E o texto mostra que o rico vivia uma vida de muitas regalias, vivia uma vida que podia desfrutar daquilo que ele o quisesse, pois era um homem muito rico, e o texto nos dá detalhes disso, porque a expressão vestir-se de púrpura e linho finíssimo só era uma roupa usada por pessoas de uma autoridade muito grande. Então, ele era alguém de um nível muito bem financeiramente. Olhando para o texto também, o texto me dá a informação de que este homem vai partir dessa vida, vai ser sepultado, e de repente abre os olhos do outro lado. Mas o que eu quero que você compreenda é que ele não vai para o Hades ou para o inferno porque ele é rico. Até porque o texto não me dá nenhuma informação de que essa riqueza ele conseguiu de uma forma ilícita. O texto não me dá nenhuma informação que este homem era um homem enganador, que era um homem que vivia roubando, denegrindo. Não dá nenhuma informação. Só diz que ele vivia a sua vida de uma forma regalada, ou seja, desfrutando os prazeres da carne. Em contrapartida, tem um que é chamado de Lázaro. A expressão Lázaro aqui, o nome Lázaro quer dizer Deus o ajuda, Deus o auxilia. Quando eu olho para este Lázaro, era um homem simples, com muitas necessidades. A Bíblia diz que esse estava à porta deste rico, desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa deste homem. Era um homem muito simples, um homem com muitas necessidades, um homem que tinha até algumas chagas ou algumas enfermidades, e note que a companhia desse homem eram os cães que vinham lamber-lhe as feridas. E este homem fechou seus olhos para essa vida. O texto não diz nem que ele foi sepultado. Note que se você faz uma exegese do texto e você observa, o rico foi sepultado. E logo em seguida abriu os olhos do outro lado. O mendigo não fala de sepultamento, só fala que ele morreu e foi levado ao seio de Abraão. Quero acreditar que esse homem, devido à vida que tinha simples, humilde, quem sabe sem família, sem parentesco, morreu, e quem sabe esses próprios cães que lambiam as suas chagas foram sua companhia. Mas não é por ele ser pobre, por ele ser um mendigo, por ele ser alguém com tantas necessidades nessa vida, que ele vai para o seio de Abraão. Porque este seio de Abraão, que nós podemos trazer aqui como paraíso, ele não é dado às pessoas por causa dos seus bens aquisitivos. E por que eu digo isso? Porque tem muito pobre que não vai para o paraíso. Assim como tem ricos que vão. E se você analisar o texto, o rico chegou do outro lado, o mendigo chegou do outro lado, os dois agora abrem os seus olhos. E note que se o problema de estar no paraíso fosse a riqueza,
a riqueza impedisse de ir para lá, então eles não estariam vendo Abraão ali, porque para quem conhece a Bíblia sabe que Abraão era muito rico. Então não era lugar para Abraão ali. Então não tem nada a ver com o que eles têm ou com o que eles não têm. O segredo aqui está nas suas escolhas. O segredo aqui está naquele que temeu a Deus, serviu a Deus, e aquele que desprezou. E por que eu digo isso? Porque nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver que o que faltou para este homem é o que ele agora está implorando para que os seus familiares que estão na terra façam. E se você analisar o texto aqui no verso 30, ele está falando do arrependimento. É aqui que está a questão. Um viveu do modo simples, com sofrimento, com dores, só que o texto vai dizer que agora Lázaro é consolado. E em contrapartida, o rico é atormentado. Não estou aqui fazendo analogia que ter o dinheiro, não ter o dinheiro é problema, não. Isso nunca foi problema. O dinheiro só vai ser problema para aquele que ama o dinheiro. Aí ele é a raiz de todos os males. Mas, ao olhar para esse texto, me chama a atenção aqui uma das coisas, irmãos, que eu quero trabalhar um pouquinho aqui, à luz da palavra de Deus. Um tinha de mais e o outro tinha de menos. E para quem vai estudar a história, irmãos, aqui é as migalhas que caem da mesa. Hoje, na nossa cultura, nós olharmos, parece ser até um pouco nojento, porque hoje você terminou a sua refeição, você tem um guardanapo, você tem um papelzinho, tem alguma coisa que você pode limpar as mãos. Mas na cultura deles, a gordura da mão era tirada nas próprias migalhas do pão. E o texto original vai falar que é exatamente essas migalhas que o mendigo desejava alimentar-se. Porém, desejava. O texto não dá informação que isso lhe chegou como alimento, mas ele desejava, a fome que tinha, a necessidade que ele tinha, ele desejava aquilo. Agora, o que eu quero que você compreenda, um homem que se veste de linho, de púrpura, de glamour, de riqueza, tem à sua porta um necessitado que não está querendo muito, só as migalhas para comer. E a gente não vê, em hipótese alguma, este homem fazendo isso. Aí tem um texto que eu gostaria que trazer aqui ao nosso conhecimento. A Bíblia vai falar ali em Provérbios 21 e 13, que aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, o dia que ele clamar, também não será ouvido. Então aqui eu começo a fazer alguns pensamentos dentro desse texto. Tem alguém que está todo dia ali naquela porta esperando por aquelas migalhas para alimentar-se e sobreviver. Ele não quer muito, tudo que ele quer é aquelas pequenas migalhas. E do outro lado tem alguém que está vivendo numa regalia, com tanta riqueza, com desperdício, né? Até meio arrogante, meio soberbo, sendo aquilo que não há necessidade de ser. Só que os seus ouvidos estão sendo tapados ao clamor do pobre. Primeira sentença que eu vejo aqui nesse texto. Tem alguém batendo na porta e esse alguém está necessitando das migalhas para sobreviver. Segunda coisa, Tiago capítulo 4 e o verso de número 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, eu já falei isso em outros cultos aqui, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, esse homem tem todas as condições favoráveis para fazer o bem, mas o texto não mostra que ele fez. E se ele pode fazer e não está fazendo, comete pecado. Aí eu olho para isso aqui, irmãos, e me chama a atenção, é porque quanto das vezes situações surgem diante de nós em que nós podemos fazer o bem e nos omitimos de fazer. Eu não estou dizendo para você sair por aí distribuindo dinheiro, porque a Bíblia nunca falou em dar dinheiro para os outros, a não ser que você sinta no coração de abençoar, né, e quiser abençoar o pastor, eu estou aí na fila, estou tranquilo para receber.
Mas a Bíblia sempre nos chamou a atenção a ouvir o clamor do pobre, a repartir com aquele que não tem. E eu acho tão interessante, irmãos, que hoje nós vivemos um tempo, tem muita gente que é curiqueiro, sabe? É aquele que gosta de saber da vida de todo mundo. E eu tenho comigo isso aqui, irmãos, que aquele que quer saber da vida de todo mundo, diante de Deus, ele terá um juízo mais rigoroso. Por quê? Porque toda vez que eu sei da vida de alguém, chega uma informação até mim, chega uma situação até a minha pessoa. E aí cabe a mim me posicionar para ajudá-lo ou simplesmente omitir. Mas a omissão é pecado, baseado nesse texto. Então, eu não sei se eu estou falando para alguém que gosta de picuinha e ficar sabendo da vida dos outros, irmãos. Que tem gente que tem prazer de se meter na vida dos outros, irmãos. Mas quando você faz uma pergunta, essa pergunta vai gerar uma resposta. E essa resposta vai levar você a ter uma atitude, a se posicionar para ajudar, ou se posicionar simplesmente numa forma de se calar, de se omitir. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo essas coisas bem claras diante de mim no início. Tem muito, enquanto o outro não tem nada, mas em hipótese alguma, ele dá ouvido à necessidade deste pobre coitado. Em hipótese alguma, ele estende a mão para ajudá-lo. Só que aqui, eu olho para a palavra de Deus e eu acho interessante, irmãos, que aqui na terra, o homem dá o seu jeitinho. Aqui na terra, muitas das vezes, aquele que tem recursos consegue sobrepor-se, mas um dia, todos terão que chegar diante de Deus. E ao olhar para Lázaro, que eu já disse o significado do nome, Deus o ajuda, é alguém que está vivendo nessa terra, mas está sobrevivendo por causa do favor e do benefício de Deus. É doente, é um necessitado, é um mendigo, só está vivo porque Deus está cuidando dele. Mas o que me chama a atenção é que, apesar das privações que ele passa nessa vida, o texto me diz que do outro lado está sendo consolado. Oh, glória! Do outro lado, é como o texto de Apocalipse 21 e o verso 4, e falando da Nova Jerusalém, e o Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima. É mais ou menos uma analogia disso que ele está vivendo aqui. É mais ou menos isso que está acontecendo. Chegou do outro lado, as chagas não entraram ali. Os cães que lambiam não entraram ali. As faltas de tantas coisas não entraram ali. As diferenças sociais não entraram ali. Até porque aquilo que era dono da prata, dono do ouro, que vestia-se com todo aquele glamour, agora está vivendo num lugar de tormento e desveja estar no lugar que Lázaro está. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você está vivendo uma vida, literalmente, bem, ou quem sabe você está sobrevivendo a pão e água, porque às vezes Deus permite a gente passar por isso. E não murmure de Deus. Diga: Deus, me ajuda a passar por esse processo. Seja qual for o processo que você está passando hoje, diga: Deus, me ajude a passar por esse processo. Lázaro, Deus o ajuda. Me ajude, Senhor. Porque, meu irmão, nada do que nós estamos passando nessa vida, ou nenhuma privação que a gente venha passar nessa vida, dá para comparar com o consolo que nos aguarda do outro lado. Aleluia! Isso aqui é a minha alegria, a minha esperança. Ultimamente eu ando com os problemas de coluna, tem braço com isso, com aquilo, tantas coisas surgindo, e às vezes eu olho para mim e digo assim: meu Deus, eu não nasci assim, mas as consequências, das labutas da vida vão aparecendo. Só que a minha esperança, irmãos, está que daqui a pouco, irmão Eranildo, quando eu chegar do outro lado, não vai ter dor de coluna, não vai ter nada. O que vai ter? O consolo de Deus, aleluia. Então alegra a tua alma. Quem sabe eu estou falando para alguém, diz: pastor, sabe que nessa vida tenho passado por tantas
tantas privações, tantas necessidades, mas se você está sendo ajudado por Deus, Ele vai te ajudar a chegar do outro lado, e ali você será consolado. Oh, glória! Outra coisa que eu vejo na vida desse rico é que ele está tendo a oportunidade de fazer algo para Deus, e ele está fechando a porta para isso. Por que eu digo isso? Baseado em Mateus capítulo 25, lá no verso 41, você vai encontrar lá Jesus falando a seguinte palavra: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive na prisão, foste me visitar. E aí você vai ver que na continuação, a partir do 41, Jesus vai dizer que tive fome e não me deste de comer, e eles fazem a seguinte pergunta: Senhor, quando isso aconteceu? Aí ele esclarece: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então eu começo a entender que este homem tinha a oportunidade de fazer para um desses pequeninos que Jesus está falando, que era Lázaro. Este homem está tendo a oportunidade de receber galardão se desse um copo de água, se desse um pedaço de pão, mas este homem se fecha para isso. Aí eu volto porque eu falei de Provérbios: quando eu tapo os ouvidos para o clamor do pobre, no dia que eu clamar, também não serei ouvido. Agora, seguindo o texto, tem outra informação que é muito clara e que a gente vê por aí, tanto no credo do catolicismo, quanto outras crenças por aí, que existe um lugar intermediário para o homem, que ele morreu e alguns ficam aí vagando, penando, até que aqui embaixo tem gente que faz missa, culto, acende vela, e a pessoa encontra o seu destino. Mas isso, olhando para esse texto, nós vamos ver que não existe nada disso. Os dois morreram e os dois seguiram para a sua morada. Um num lugar de tormento, sendo atormentado, e o outro no seio de Abraão, sendo consolado. Então, essa doutrina do purgatório, ou qualquer outra coisa que fica aí vagando até encontrar o seu destino, não é bíblica. A doutrina bíblica é: o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E esse texto mostra: morreu o rico, pro Hades, no inferno. Morreu o mendigo, seio de Abraão, paraíso. Outra coisa que esse texto me esclarece é que a gente vê por aí alguns credos também falando que tem alguém do outro lado querendo se comunicar com alguém que ficou aqui, e pessoas vão atrás dessas coisas, e nós vamos ver que quando ele pede para que alguém dos mortos vá lá conversar com seus familiares, a expressão que Jesus vai dizer assim, que para alguém ir para lá é só se ressuscite. Não tem esse negócio de o morto vai voltar. Não, é só se ressuscitar. Então esse negócio que a gente ouve por aí, que o fulano vai lá e aí ouve a voz do que morreu, está lá tanto tempo, transmite um recado, é uma doutrina diabólica, que na verdade é demônios que falam, mas não a pessoa que morreu. Porque morreu, passou para o lado de lá, os de lá não se comunicam com o lado de cá. E os que estão aqui não conseguem se comunicar com o lado de lá. Agora, olhando para o texto, seguiu-se então para a morada eterna. Lázaro está desfrutando daquilo que o Senhor tem para ele. E este rico agora, ele começa então agora a fazer algumas petições. A Bíblia diz que ele vê Lázaro no seio de Abraão, e ele pede que molhe o dedo na água e venha refrescar. Mas o que eu acho interessante é que o próprio pai Abraão diz: há um abismo entre nós, o daqui não vai para lá, o de lá não vem para cá.
E agora então, quando ele vê que para ele não tem mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais recurso. Por isso, irmãos, qual é a outra informação desse texto? Que depois de morto, não tem mais. Ah, mas partiu e foi para o tormento eterno. Não tem mais como fugir de lá. A boa notícia é que todos os que estão me ouvindo estão vivos. Se o teu caminho está meio atrapalhado, hoje é uma oportunidade de Deus de buscar o arrependimento e voltar-se para o caminho estreito que foi feita leitura aqui, que este caminho é Jesus. Aleluia! E quando este moço ele vê então que ele está naquele lugar, não tem mais saída para ele, não tem para onde fugir, ele lembra dos seus irmãos. Eu tenho 5 lá na terra. E eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, irmãos, e eu acho interessante que quando ele fala dos seus irmãos, ele ainda começa num tom de arrogância, mesmo naquele tormento. Senhor, manda alguém aí dos mortos para ir lá falar para ver se eles acreditam, para não vir para cá. Para que eles se arrependam. Então, o ponto crucial dessa mensagem, ele está dizendo: se os meus irmãos tomaram uma atitude diferente da minha, se arrependendo, eles não vão vir para cá. Aí eu começo a entender no texto que o segredo do texto está aqui. Este rico só foi para o lugar de tormento porque faltou o arrependimento. E o que é o arrependimento? É mudar de igreja? É sair de uma denominação e ir para outra? Não. O arrependimento é o homem chegar diante de Cristo, diante do Calvário, e reconhecer as suas misérias. Entender que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há perdão, não há remissão de pecados. O processo do arrependimento começa aqui. E aí, como eu vejo que alguém se arrependeu, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, eu vou parafrasear o texto aqui, mas ele vai dizer o seguinte, que se despindo do velho homem, agora a gente vai se vestir do novo ser, que segundo o Espírito de Deus foi gerado. E este novo ser agora, ele é um contraste com o velho homem, porque o velho homem mentia, esse novo não mente mais. O velho homem, não estou dizendo no geral, mas assim para nós entender, o velho homem roubava, este novo homem não rouba mais. O velho vivia no adultério, o novo não adultera mais. Então, Paulo está dizendo que houve um processo de arrependimento, houve uma mudança. Você lembra do Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de Lucas? O que acontece? Jesus entrou na casa dele. E ele recebeu Jesus com alegria, com júbilo. Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. O que aconteceu com Zaqueu? O processo do arrependimento. Senhor, se eu roubei alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. Isso é processo do arrependimento. Porque muitas das vezes tem gente que vem para a igreja e pensa, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa assim. Não. Você pode ser bonzinho, e que bom que você é bonzinho. Mas ninguém consegue chegar no céu por seus méritos. Nós só conseguimos chegar no céu por causa da graça, favor imerecido que Ele deu a nós no Calvário. Então, todos os dias eu preciso olhar para Cristo e dizer, Senhor, obrigado pelo sacrifício que fizeste, porque Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. E esse processo de reconhecimento, de arrepender-se, faltou para este homem. Só que agora ele está preocupado com os seus irmãos. Ele entendeu, eu estou perdido. Para mim não tem mais jeito. Mas aí ele lembrou dos irmãos. Senhor, se mandar um morto lá, eles vão acreditar. Aí o que o Senhor fala, o que Abraão fala para eles? O pai Abraão? O negócio é o seguinte, tem Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? Ele está falando do que eles tinham como Bíblia na época. Tem a palavra lá embaixo. Eles vão ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eles ouvirem essa palavra e eles crêem, o processo do arrependimento, eles não vêm para cá. Mas se eles não crêem, encerrando isso aqui, irmãos, as nossas horas se passam. Guarde essa palavra no seu coração.
2 moradas. E é tão interessante que cada dia é um passo. Cada dia estamos mais perto, mais próximo da nossa casa. Cada dia. É interessante que a gente faz aniversário e faz festa, né? Mas cada ano que passa, estamos mais perto. Ou seja, da vinda de Jesus ou da vinda particular para cada um de nós. Cada dia. Agora a pergunta é, baseado no que eu falei, se hoje abrisse a senha do outro lado e gritasse o seu nome, qual seria a sua morada eterna? Se hoje gritasse do outro lado, Miqueias, qual seria a minha morada eterna? Note que este homem não estava matando, não estava roubando, não estava adulterando, mas estava se omitindo. Só para você ficar pensando nisso aqui. Toda vez que chegar algo diante de você, você sempre terá a opção: apresentar o teu Deus e praticar os ensinamentos dele, ou simplesmente se omitir. Agora, o lindo desse texto, irmãos, é que um ganhou tudo nessa vida, mas perdeu o outro lado. Em contrapartida, o Lázaro, o mendigo, não teve nada nessa vida, mas ganhou tudo do outro lado. E aí não precisa nem nós ficarmos enfeitando nada. Aqui, 70, 80, alguns chegam no 100, mas o outro lado é eterno. E se tirar 100 anos da eternidade, muda alguma coisa? Continua sendo eternidade. Agora, entre ganhar nessa vida e no porvir, lute pelo porvir. Não estou dizendo para você desprezar as coisas dessa vida. Não, batalhe, sonhe, se doe, corra atrás, mas priorize o outro lado. Se tem que se aproximar de Deus, se aproxime hoje. Se tem algumas coisas que estão impedindo você de praticar a vontade de Deus, se livre disso hoje. Mas pratique a vontade de Deus. Se aproxime de Deus, porque o outro lado é que vai valer a pena. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. As nossas horas se passam. Vamos estar em pé? Vamos agradecer ao Senhor? Aleluia, louvado seja